O nosso programa de hoje, o História, quer discutir com vocês duas as fronteiras entre a história social e a sociologia histórica. Isso nasceu de uma conversa que a Ângela teve comigo, em que eu perguntei o que você faz, afinal, e ela me respondeu, sociologia histórica. E aí é isso. Então, o que é sociologia histórica? Por que você, Ângela, diz que você faz sociologia histórica? O que você está estudando? Bom, essas fronteiras são sempre fronteiras políticas, a bem da verdade, não é? Porque todos nós, nas ciências humanas, estudamos a vida social, de modo geral. Cada um faz isso um pouco de um ângulo, mas as fronteiras não são tão cristalinas assim, não é? Então, ao longo do tempo, há momentos em que as disciplinas disputam certos objetos e afinam certos focos. Então, a ideia de sociologia histórica, esse nome, é um nome que apareceu nos anos 70, né, em que uma parte da sociologia começou de orientação mais marxista e weberiana, que tem mais atenção para os processos, começou a querer marcar a sua diferença daqueles sociólogos que enfatizam a relevância da sequência dos eventos para entender os eventos, em relação ao que era então dominante na sociologia, que era uma visão mais estruturalista. Isto é, essa visão que dá mais atenção para o modo pelo qual os eventos se arranjam num certo momento do tempo, né? Então, sem levar em consideração o processo. Então, eu queria que você um pouco repetisse. A sociologia histórica, então, vamos dizer, congrega ou congregou naquele momento os sociólogos interessados na sequência dos fatos. Exatamente. Também. Tanto quanto na estrutura ou não? Não, também um pouco na estrutura, mas digamos que é uma questão de ênfase aí, não é? Aqueles que acham que é mais importante o processo, isto é, a sequência na qual os eventos acontecem é relevante para o seu não só para o seu desenrolar, mas para aquilo que eles vêm a ser, e aqueles que acham que mais importante é o modo pelo qual os fenômenos se arranjam num certo momento do tempo. Né? Tá, isso na sociologia? Isso na sociologia. Na história é assim também? Como é que é na história, Iris? Bom, você talvez falou anos 70 do século... Essa é a diferença já entre os historiadores e sociólogos no século XX. Então, estrito senso, a gente pode, quer dizer, a história né, como uma modalidade né, de narração dos acontecimentos é muito antiga. Então, a gente pode recuperar em Tucídides e Heródoto. E aí a sociologia é uma coisa absolutamente recente. Nos anos 70 do século XIX, quando a sociologia né, enfim, transforma numa ciência, né? Mas, Iris, o Janote esteve aqui falando de filosofia e história, e ele disse que o narrar do Tucídides não é história como nós entendemos hoje. Não, então, a maneira de pensar a história mudou muito, por isso que também, concomitantemente ao nascimento da sociologia, surge uma área de estudo que chama História da Historiografia, quer dizer, a história dos modos de narrar o tempo. Então, peraí, então você está dizendo que historiografia é um modo é o estudo né, das formas de narração, de concepção de tempo. Então, concepção de periodização, de, enfim, explicações sobre as transformações históricas. Mas a história sempre, desde pelo menos, enfim, na antiguidade, Cícero, ela lida com duas grandes variáveis, o tempo e o espaço, né? Os dois olhos da história são a cronologia e a geografia. Então, a história é uma ciência que, até o surgimento da sociologia, ela dava uma dimensão da totalidade, ela explica né, as transformações, os fenômenos sociais a partir de, enfim, da interconexão das diferentes esferas da vida humana. Então, ela procura dar explicações que são totalizantes e que usam, acho que isso que é a novidade do século XX, usam o vocabulário sociológico para explicar os fatos. Então, cada momento histórico, na verdade, o historiador, né,
se vale de um vocabulário específico para explicar os fenômenos sociais. E a sociologia, a antropologia, a política fornecem esse vocabulário para o historiador explicar o que é um Estado. O Estado na concepção romana, na concepção, enfim, da época moderna, hoje na atualidade. Então, a história... Mas a história não dá vocabulário para as outras disciplinas? A história... A preocupação do historiador é explicar os acontecimentos, ou explicar como é que os acontecimentos foram narrados, enfim, entender um pouco. A história sempre... Nesse sentido, ela é mais concreta, talvez? Ela se preocupa em explicar como as coisas aconteceram. Essa é a grande pergunta do historiador. Mas a sociologia faz reconstituir os acontecimentos. Mas qual é a diferença? E a sociologia, vista assim, onde é que se põe? Eu acho que a diferença importante diz respeito a essa preocupação conceitual, que na sociologia é mais forte do que na história, quer dizer... E essa preocupação... Conceitual quer dizer, ao invés de narrar, quer dizer... Explicar. Mas a Iris usou muitas vezes a palavra explicar. Mas a finalidade do historiador é reconstituir. Ele usa a explicação da sociologia. Ele dialoga com os conceitos que a sociologia está elaborando. Mas eu acho que a relevância do conceito tem a ver um pouco com as ambições de generalização que são diferentes, não é? Então, eu acho que na história, os historiadores têm uma preocupação de usar os conceitos e explicar um evento particular a partir disso. Os sociólogos têm um pouco o objetivo inverso, né? Aí também há modalidades de sociólogos, né? Os mais perto da história, os que vão um pouco mais longe. Então, a gente tem desde modalidades de sociólogos que usam os conceitos para tratar de um evento particular. Esses ficam bem perto da história, então a fronteira realmente fica mais indistinta, até aqueles que vão usando os fenômenos históricos como casos de uma teoria. Né? De modo a tentar produzir uma generalização. Então, por exemplo, vai desde o que tem um trabalho sobre uma revolução específica, a Revolução Francesa, por exemplo, até aqueles que têm uma teoria das revoluções, para entender quais são os fatores que comparecem em todas as revoluções. A matéria-prima é a mesma, mas o objetivo é diferente. Então, o que você estuda e por que o seu olhar é um olhar de sociologia histórica e não de história? Vamos fazer mais concreto. No concreto, então, eu venho estudando já há um tempo movimentos sociais. Né? E, então, existe na sociologia uma teoria, na verdade, teorias diferentes, concorrentes, sobre como funcionam movimentos sociais. E aí a teoria dá explicações para qual é o contexto no qual pode surgir o movimento social, como é que ele se estrutura internamente e qual é o seu desenrolar, né, no tempo. Então, como é que ele começa, quais são as suas fases esperadas, mais ou menos. Aí, o que eu faço com essa teoria? Agora que eu acabei um livro sobre o movimento pela abolição da escravidão. Então, eu pego essa teoria e vou tentar ver se, no caso aqui do processo de abolição da escravidão no Brasil, se apresenta este fenômeno. Ou seja, você não está interessada propriamente na abolição. Você está interessada, é como se o momento da abolição no Brasil fosse uma espécie de laboratório para você, onde você vai experimentar a sua teoria. É isso? Eu sou essa socióloga mais perto da história, não mais perto da generalização. Então, eu estou também interessada. Eu estou também interessada em entender esse processo em particular. Mas o meu objetivo... Esse processo em particular, qual? O da abolição. Tá bom. Nesse sentido, só que daí o meu objeto não é a abolição da escravidão como um todo, é o movimento abolicionista. Tá bom. Né? Então, o ângulo pelo qual eu pego, que é o ângulo da minha teoria. Então, não vou explicar as razões econômicas da abolição, não vou explicar o ponto de vista dos escravos. Né? O meu ângulo é limitado pela minha teoria. Enquanto eu acho que na história funciona um pouco o contrário. Mas é possível para um historiador, seria, vamos dizer assim, admissível no mundo da história, um historiador que fosse estudar o movimento abolicionista. Na sua totalidade. Porque você está dizendo, o ângulo que você pega é do movimento da abolição. Então, mas o historiador também pode pegar o ângulo do movimento dos movimentos de abolição. E o historiador se vale muito dessa sociologia das mudanças e dos movimentos sociais. Quer dizer, essa teoria que a Ângela disse que poderia estar testando, vamos dizer assim,
ela é objeto do estudo. O que o historiador faz com o movimento abolicionista? Ele vai estudar isso regionalmente, vai verificar que existe, enfim, um sem número de variáveis que dão, digamos, porque você disse que os olhos são a geografia e a cronologia. A cronologia. Tempo, né? Não, isso é, digamos... Então, mas agora você está falando Cícero, da geografia. Mas o Cícero também diz que a história é mestra da vida. Então, aí o sociólogo, na verdade, ele está produzindo, né, uma espécie de saber sobre o passado que é exemplar. Então, estudar o abolicionismo serve para a Ângela estudar o movimento ambientalista, entender como é que funcionam, enfim, a dinâmica da sociedade que está produzindo uma nova agenda de mudança e etc. Mas eu acho que nós estamos atrás de padrões. Eu acho que essa é a diferença. Os sociólogos... Então, eu mesma, por exemplo, que sou volúvel, eu já estudei o movimento intelectual no final do Império, então é um movimento social, mas é um movimento de gente que produz livros. Eu já estudei o movimento ambientalista e agora eu estou estudando o movimento abolicionista. Ambientalista lá aqui agora, hoje, por isso que a Iris falou. Nos anos 70 do século XX. E a teoria que eu uso é a mesma. E qual é a sua teoria, Ângela? Não é a minha, eu na sei, verdade. Mas essa que você abraça. É uma teoria cujo principal representante é o Charles Tilly, que é um sociólogo americano, que é um sociólogo que teve muita relação com a história, se formou, fez sua pesquisa, boa parte dos seus trabalhos na França. Então tem aí uma contaminação grande também com a historiografia francesa, num momento em que essa historiografia e a sociologia também tiveram, talvez isso explique um pouco as convergências, tiveram ambas grande impacto do marxismo. Então, isso pôs as duas disciplinas muito próximas num certo momento, em que as duas se aproximaram, porque tinham um sistema teórico de referência meio parecido, que mandava olhar mais ou menos para as mesmas coisas. Então, isso nós estamos falando de 1960. 60, 70. Tá. Então, no caso aí do Tilly, tratava-se nos anos 70, depois ele foi mudando, de um estruturalismo histórico, como se chamou. Então, era a busca por estruturas, mas essa busca não por estruturas invariantes, genéricas, que seriam as mesmas para o planeta inteiro, em qualquer tempo, mas estruturas que existiriam em certas sociedades mais ou menos assemelhadas. Então na história, que existiriam na história. Então, estudar a história para encontrar essas estruturas. No caso dele, essa pesquisa de revoluções, mobilizações. E daí é um estudo o primeiro trabalho dele é sobre a história europeia, a história americana, depois o último livro já é sobre a história do mundo, na verdade, dos anos da Revolução Francesa até agora. Então, encontrar padrões, mecanismos que mais ou menos se repetem, em processos diferentes. E a história acha que as coisas se repetem? Não. Então, e acho que essa é a questão mais interessante, né? Imprevisibilidade, lidar, né, com a incerteza desses movimentos, quer dizer, estudar um pouco quais eram os modelos que os revolucionários tinham de sociedade, enfim, eu acho que é isso que o historiador faz, ele faz um inventário das diferenças, né? Então ele vai estudar a ideia de revolução e vai mostrando aí como é que os atores sociais, na verdade, se apropriam, né, desses paradigmas e dessas que horizonte de expectativa os atores sociais tiveram, né, nos seus diferentes contextos e espaços, né, de atuação. Só que a relação, eu acho que a Ângela está falando de um movimento de aproximação, né, da sociologia com a história nos anos 60, muito em função do marxismo, mas na historiografia, sobretudo europeia e francesa, eu acho que essa aproximação já se dá nos anos 30, né, com a escola dos Annales. Então, é isso que eu queria te perguntar. Eu ia justamente estar me preparando para isso. Houve um estruturalismo também na história, não houve? Quer dizer, você está falando dos anos 60, 70, um estruturalismo na sociologia, mas na história também teve, né? E a anterior. E a anterior. Ainda do pré-Segunda Guerra Mundial, Lucien Febvre e Marc Bloch, por exemplo, quando eles criam, né,
A Escola do Zanal, ela vem justamente com essa plataforma de integrar a história no âmbito das ciências sociais. Então, fazer o diálogo com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia. E esse movimento foi se radicalizando. Nos anos 60, final dos anos 60, terceira geração da Escola do Zanal cria a nova história, que é uma história mais antropológica, uma história dos objetos, né, típicos da antropologia. Então, a história dos cheiros, a história das cores, a história, enfim, objetos que até são, enfim, ligados a... Então, agora, nesse momento, a história, vamos dizer, ela se alastra, não é, Iris? Quando... Vamos dizer, o objeto da história aumentou muito a partir dessa escola dos análises, não é isso? E eles são até criticados por chamada era da história em migalhas, né? Enfim, pela pulverização, o marxismo mais, digamos assim, ortodoxo, né? Mais militante, considera essa fase já como uma fase de... enfim, perda, né, dos conceitos, uma espécie de momento de desconceitualização do discurso histórico. Mas perda de capacidade explicativa do global, do total. Mas o marxismo tinha um sistema. Hoje o sistema do marxismo, vamos dizer, é muito menos influente e se olha para ele com um certo descrédito. Tem sido revisitado, acho que nos últimos anos, com a crise das utopias já passou um pouco. A crise das utopias, você disse que tem a ver com essa pulverização. Isso. Porque é como se o futuro fosse... muito ruim, né? Sempre, é isso? E não podia ser o marxismo, de certa maneira, sobredeterminava, né? Os movimentos históricos, né? Você dava sentido, enfim, para movimentos porque a história iria para o comunismo, é isso que você está falando? Que então, tudo a história tinha uma teleologia, né? Exatamente. Uma direção. Na sociologia a gente tem, eu acho que a crise do marxismo talvez tenha sido mais intensa do que na história, né? Porque a gente teve uma certa hegemonia. Na verdade, tem uma continuidade, a gente está falando desse estruturalismo, tem uma continuidade da maneira de pensar, assim, mais geral, do estrutural funcionalismo dos anos 40 até os 60, que também dá muita ênfase às estruturas, não é? O que é um estrutural funcionalismo? Então, é um conjunto, é um nome geral para um conjunto de autores que trabalha na sociologia. O grande representante dessa perspectiva é o Talcott Parsons, que é um autor americano e que foi dominante na sociologia dos anos 30 até os 50, em alguns lugares até os 70, né? Então, tem uma grande dominância. E a teoria do Parsons é uma tentativa de dar conta de todas as dimensões da vida social, como se a vida social fosse um sistema. E nesse sistema, o que é importante, ele funciona mais ou menos como um sistema biológico, é importante a complementaridade das funções. Tá bom. Né? Então tem que olhar as funções para ver como é que elas se relacionam. Como é que uma complementa a outra dentro do sistema. Para que o organismo social, o sistema, funcione. Então, o tempo é uma variável pouquíssimo importante aí. Né? Tem duas variáveis que não têm relevância praticamente, que é o tempo e são os próprios agentes. Quer dizer, o que eu penso, né? As minhas interpretações, a minha subjetividade tem pouca relevância porque a minha função é um pouco de reproduzir o sistema. Então, na sociologia, a partir dos anos 70, aparecem duas reações a isso. Uma reação que é mais do ponto de vista do agente, né? Então, as pessoas, o que as pessoas pensam, sentem, é relevante para entender a vida social. E a outra reação... E as pessoas modificam a estrutura social. E elas, ao agirem, elas têm impacto sobre esses grandes processos. E, do outro lado, essa reação que é mais um retorno à história. Então, a sociologia histórica é uma reação ao estrutural funcionalismo, retomando a ideia de que os processos são importantes e de que o padrão passado é relevante para entender o padrão presente na organização da vida social. Né? Então, aí o marxismo, quando entrou tendo um papel de crítica importante na sociologia, porque o marxismo entrou com força na sociologia nos anos 70, né? Então, aí ele tem um papel de crítica. Mas aí o que aconteceu depois com ele é que ele também foi se engessando, né, um pouco.
Tá. Então, aí depois começam a aparecer as críticas ao marxismo, a ênfase excessiva na explicação por classe, por exemplo, né, na busca por explicações que são, em última instância, como eles dizem, econômica, deixando de lado outras dimensões. Então, aí começa uma reação à explicação marxista também. Tá. E como é que está esse debate na história, Iris? Que você me olha pelo cantinho do olho. A Ângela está reconstituindo né, a história das polêmicas internas no campo da sociologia e na história... Tudo bem, continuemos. Na história também é assim, quer dizer, mas eu acho que então existe essa história intradisciplinar que eu diria assim que até os anos 70, 80 realmente dominaram as explicações estruturais marxistas e com nomes da sociologia também europeia influenciando muito o debate entre os historiadores mas isso também, nos anos 80, eu acho que entra essa discussão sobre o papel dos indivíduos na transformação das estruturas, toda a discussão sobre a agência dos indivíduos, e isso repercutiu muito no debate. O que é a agência dos indivíduos? É essa capacidade dos indivíduos de transformar suas condições, enfim, de vida e de atuação. Nesse sentido, tem mais lugar para o ser humano na história, né, do que na sociologia? Não, a sociologia também incorporou essa ideia de agents, que é o termo americano, né, que talvez a maneira melhor de traduzir fosse falar em reflexividade, que é a capacidade que as pessoas têm não só de tomar decisões sobre... entre linhas de ação concorrentes, mas de refletir sobre as decisões que tomaram e de, eventualmente, mudar o curso da sua ação. Que é isso que no estruturalismo não é possível. Não é? Não porque a pessoa está presa na... Ela está presa na reprodução do curso de ação no qual ela está. Né? Ela não conseguiria ter margem para mudar sozinha, pelo menos. Agora, só para terminar, então, na história, isso veio de uma tendência italiana que depois se esprairou tanto pela Europa, América, enfim, América do Norte, América do Sul, e, inclusive na Ásia, quer dizer, a ideia da microhistória, da relação entre micro e macro. Na microhistória, ao contrário do que a gente possa imaginar, quer dizer, você dá atenção, né, à reconstituição de um evento muito localizado, enfim, em alguma aldeia, né, perdida dos Alpes, mas aquilo tem uma dimensão que te explica a história do capitalismo. Então, a ideia da microhistória articular, né, enfim, o particular com uma explicação mais global e totalizante. O que você estuda, Iris? Eu estudo agora justamente o modo como, de um processo de construção do Estado do Brasil no século XIX, se imaginou o território, né, que viria a ser depois o território do Estado do Brasil. Tá, e você usa que metodologia para estudar isso? Eu uso assim, o que o historiador faz diferente, que eu acho, do sociólogo? A gente lida com as fontes de uma maneira diferente, quer dizer, nosso campo de trabalho, nosso exercício é todo em torno dos documentos históricos. Então, eu estou separando textos desde, assim, roteiros de correios, não é? Mapas, enfim, descrições porque você está estudando a geografia, você está estudando como se imaginou a geografia. A geografia, como um sujeito na Bahia pode imaginar as fronteiras da Amazônia ou do Rio Grande do Sul no princípio do século XIX, quando, na verdade, esse Brasil ainda não era, digamos, totalmente ocupado, não é? E a gente nem era brasileiro, até onde eu sei. A soberania ainda não tinha se efetivado, pelo menos do ponto de vista territorial. Então, estou estudando, na verdade, modelos de construção, né, do território. Isso é história cultural? Isso é cultural, mas também é história fundiária, história econômica, porque é a história de como é que as elites vão concebendo, né, a sua expansão, esse momento que os historiadores chamam de colonização interna, né? Feita a independência, você tem que expandir para dentro, né? Embora o Brasil tenha se expandido também, além das suas, enfim, fronteiras coloniais.
Posso falar uma coisinha sobre o método que eu estou usando, que eu acho que daí faz o contraste. Na reconstrução do movimento pela abolição da escravidão, eu estou usando o mesmo tipo de material. Vou lá nos arquivos e pego os jornais do século XIX. Minha principal matéria-prima são jornais. Mas o que eu faço com eles? Né? Eles têm dois usos para mim. Um é a construção de um banco de dados. Eu tenho um banco de dados de eventos de protesto abolicionista, em que eu tenho as informações sobre a data em que aconteceu, aonde aconteceu. Mas o historiador também faria isso. Mas nem sempre ele faria com essa sistematicidade. Tá bom. Sei, não é? Entendi. E daí... E a outra coisa que você faz com as fontes? Essa é visando uma generalização. A outra é visando dar exemplos, né? Então, eu pego um material específico de um evento e aí esse eu narro. Então, eu tenho um pouco uma combinação entre Você narra, quer dizer, você vai estudar... Eu conto para você o que era um evento de mobilização, o que foi um comício, Mas uma passeata você não conta só como se você fosse jornalista, vamos dizer. Não, eu conto ressaltando esse padrão. Né, que eu quero o historiador faria o mesmo banco de dados, talvez não com as técnicas estatísticas excepcionais da sociologia. Ele vai procurar conselho com um bom sociólogo que manipule. Mas vamos pedir ajuda. A gente pede ajuda. Mas ele faz o contexto. Quem são esses jornais? Quem são os jornalistas? Enfim, qual é a circulação? Qual a tiragem? Quer dizer, uma série de dados sobre cada um, da produção da fonte. Quer dizer, o historiador está preocupado antes de usar o dado que é a fonte. Você precisa desconstruir a fonte. Eu acho que essa é uma das regras de ouro da prática do historiador. Você desconfia dos jornais? Claro, eu nunca uso. Então, em sociologia, a gente nunca usa uma fonte só. Nem no estudo presente, nem do passado. Os historiadores é que às vezes usam uma só. Por exemplo... Os não bons, tão bons. Não, o queijo e os vermes é uma fonte só, não é? O Leroy Ladurie, naquele livro lindo, o Montaiu é uma fonte. Uma fonte só. E o queijo e os vermes também é uma fonte só. Mas ele explora aquela fonte. Então, não é a gente tem, por exemplo, eu estou trabalhando com jornal, eu trabalho no mínimo com 2 jornais, né? Porque tem o ponto de vista de um, precisa controlar pelo outro. Agora, do mesmo jeito que os historiadores, eu estou presa pela disponibilidade da informação sobre o passado. Isso é diferente de estudar o passado ou o presente. Né? Então, eu gostaria, por exemplo, um sociólogo que estuda o presente pode ir e entrevistar as pessoas. Quem estuda o passado não pode. Né? Mas os historiadores não entrevistam pessoas? Qual é o limite desse passado? O que é o passado? A entrevista que a gente faz, enfim, muito da nossa formação pode dizer que é iniciático, ou seja, vem através desse contato pessoal com outros historiadores, eruditos, antiquários, colecionadores, bibliófilos. Então, a gente chega em fontes inéditas através desses, digamos, da transmissão quase oral desse saber. Tem uma dimensão que eu acho que é bem... Entendi. Então, você não está falando da entrevista, você está falando de outra oralidade, de uma iniciação num corpo de especialistas. Exatamente. Agora, a gente lida realmente, não tem Eu acho que uma coisa em que vocês vão entrar a perigo em breve, como disciplina, é a disponibilidade das fontes. Porque eu acho que uma das grandes coisas aí dos grandes historiadores foi cultivar e chegar a fontes que não estavam disponíveis. Né? Então, agora, por exemplo, eu vou no site da Biblioteca Nacional e eu tenho um monte de jornais do século XIX disponíveis e eu dou uma busca com uma palavra-chave. Então, parte do trabalho mais artesanal do historiador, que era o de identificar a fonte, só ele leu aquela fonte, essa exclusividade da fonte, isso aí já vai... Nós estamos no fim do programa, mas, por favor, não é assim. Não, essa é uma incompreensão. Eu acho que, realmente, a gente vive um momento de grande desafio, porque a disponibilidade digital cria um outro problema, que é parecido com o que os jornalistas enfrentam. Como é que você vai qualificar essa fonte? Quer dizer, você precisa de mais instrumentos para contextualizar ainda mais a produção dessa fonte. A ideia da gente é justamente... Você tem uma quantidade de informação disponível, mas ela vem sem, digamos, metadados adequados, sem a devida individualização.
Então, cria tem um efeito muito deletério. Tem uma avalanche de coisas sendo guardadas. Que você não tem como filtrar e como hierarquizar, porque, na verdade, o conhecimento... O historiador nunca trata a fonte como algo dado natural. Toda fonte, ela é produto... Mas na sociologia também. Eu acho que daí os problemas ficam mais parecidos, na verdade, porque a gente tem que lidar com a mesma variedade e com a mesma qualidade ou falta dela no contato com as fontes. Né? Acabamos o programa, gente. Nossa, acabou nosso tempo. Muito obrigado. Rápido, né? Tchau, muito obrigado.